Informativa. Nova fábrica de conservas na Ilha do Pico admite recrutar mão de obra estrangeira. O Partido Socialista Açores realça orçamento do Estado para 2023, salientando que este responde aos problemas dos açorianos. O Presidente da Assembleia Regional alertou que a autonomia tem falhado na coesão regional dos Açores. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. A nova fábrica de conservas que a empresa Conserã está a construir na Ilha do Pico deve estar concluída no início de 2023, mas o proprietário admite recrutar estrangeiros para assegurar os 130 postos de trabalho necessários. A Conserã Conservas do Atlântico Norte está a investir cerca de 15 milhões de euros na construção de uma nova unidade fabril destinada à transformação do atum, mas também de outras espécies como a cavalo e a lula, mas está a sentir dificuldades em assegurar a mão de obra necessária para trabalhar em velocidade de cruzeiro. A opção por trabalhadores estrangeiros é elogiada pelo Presidente do Governo Regional, que visitou a obra, acompanhado dos restantes membros do Executivo, que estão em visita estatutária à Ilha do Pico. Esta é uma estratégia que também a Conserã tem planeado, obviamente com recurso aos recursos humanos dos Açores, mas na falta dele também é a oportunidade de recorrermos à imigração, porque a nossa economia, de facto, é hoje uma economia de confiança e atrativa, porque é geradora de emprego e podemos, em vez de ser, como no passado, apenas uma região de imigração, também podermos potenciar em cada uma das ilhas capacidade de residência e de atração de imigração. José Bolieiro em visita à nova fábrica da Conserã, que está a ser edificada na freguesia das Bandeiras, no concelho da Madalena. No concelho de São Roque e ainda no âmbito da visita estatutária, o Governo Regional anunciou que vai lançar a concurso público a obra de reabilitação do Porto Comercial de São Roque do Pico, um investimento que deverá rondar os 30 milhões de euros. A Câmara Municipal quer assumir este projeto e, naturalmente, com a boa cooperação entre o Governo e a autarquia, através de um contrato aral, vamos lançar a assinatura deste contrato. Mas tudo porque se enquadra, afinal de contas, com o grande desejo e o grande sonho do Pico e de São Roque em particular, que é a proteção da orla costeira e o ordenamento deste cais do Pico. Nós estamos, por isso, também hoje a assumir, com já projeto em curso, a perspectiva de realizarmos no primeiro trimestre, até ao final do primeiro trimestre de 2023, o lançamento do concurso para a obra. José Manuel Bolieiro em declarações após reunião com a autarca e vereadores da Câmara Municipal de São Roque do Pico. O vice-presidente do governo anunciou ontem, durante a reunião com o Conselho de Ilha do Pico, que foi encontrada uma solução em parceria com a Câmara Municipal das Lajes do Pico para a concessão de apoios ao combate à infestação por térmitas em várias freguesias do Conselho, na ordem dos 350 mil euros. No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, Artur Lima informou os conselheiros que se encontra previsto a reabilitação de 9 moradias na Ilha do Pico, que são património da região, num investimento previsto de 290 mil euros até 2024. Ainda no setor da habitação, o governante indicou que, durante a presente legislatura, já foram autorizados 150 apoios que totalizam 886 mil euros concedidos. Na área social, Artur Lima transmitiu que em 2021 o valor total atribuído às instituições sociais da Ilha do Pico em contratos de cooperação valor-cliente para o funcionamento das respostas sociais foi de 3,9 milhões de euros, sendo que até setembro de 2022 já tinha sido atribuído 2,8 milhões de euros. No que concerne ao apoio ao nível de investimento, valor eventual, programas GERS-MOVE e apoios atribuídos no âmbito das despesas Covid-19 ao longo da legislatura, o vice-presidente do governo salientou que já foram pagos mais de 1 milhão de euros às instituições da Ilha do Pico. O Partido Socialista Açores realçou que a proposta de orçamento do Estado para 2023 é de compromisso e de resposta à crise. O dirigente socialista Carlos Silva, membro do Secretariado Regional do PS,
evidenciou que este é um orçamento do Estado de diálogo e de concertação social direcionado a ajudar famílias e empresas. É um orçamento que, desde logo, permite que as medidas que são aplicadas no orçamento de Estado também se apliquem aos açorianos e às empresas da região autónoma dos Açores. Esta é uma matéria relevante. Este é um orçamento que dá resposta ao aumento dos salários e o salário mínimo poderá atingir os 800 euros já no próximo ano. Também permite um aumento dos salários médios na administração pública e nas empresas através de incentivos. É um orçamento que prevê um reforço das transferências em quase 8 milhões de euros para o próximo ano e assume também um compromisso pela primeira vez de comparticipar os encargos com as rotas não liberalizadas e, portanto, são 3 ou 4 matérias que destacam que este é um orçamento de compromisso com os açorianos e com os Açores também, que dá resposta ao aumento dos custos com a habitação, com a energia, que permite um aumento do rendimento líquido das empresas e das famílias e, portanto, por tudo isso, nós entendemos que os açorianos sabem que podem contar com o Partido Socialista e com o Governo da República para ajudar a enfrentar a crise que hoje vivemos. O socialista destacou que este orçamento assume pela primeira vez o compromisso de comparticipar os serviços aéreos regulares nas rotas não liberalizadas entre o continente e os Açores e entre os Açores e a Madeira. Há um reforço das transferências do Orçamento do Estado para a região em 8 milhões de euros. Há também uma comparticipação do transporte interilhas em 10 milhões de euros. E a isso somam os 3,5 milhões de euros que são, na prática, um compromisso assumido pelo Governo da República e pelo Partido Socialista em comparticipar pela primeira vez, e esse facto é assinalável, pela primeira vez é esse compromisso que é assumido e que é transposto no Orçamento do Estado, em comparticipar as rotas não liberalizadas. Portanto, Carlos Silva destacou também a concretização da instalação da rede de radares meteorológicos na região, a substituição das interligações por cabo submarino entre o continente e os Açores e a edificação da Atlantic Center. Os Açores vão receber cerca de 288 milhões de euros em 2023, ao abrigo da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, mais 7 milhões do que em 2022, segundo a proposta de Orçamento do Estado que foi conhecida esta segunda-feira. O documento prevê a comparticipação à região dos montantes pagos aos operadores pela prestação de serviço público no transporte interilhas no valor de 10 milhões de euros. Ainda neste âmbito está prevista uma transferência de 3,5 milhões de euros para a companhia aérea SATA, de forma a assegurar os serviços aéreos regulares nas rotas não liberalizadas entre o continente e os Açores e entre os Açores e a Madeira. Ora, sobre este apoio, o presidente do Governo Regional reivindicou o reforço para o triplo destas verbas inscritas no Orçamento de Estado para 2023 destinadas a estas rotas. O governante lembrou que estas ligações aéreas têm um custo aproximado de 10 milhões de euros. O Estado assume a responsabilidade do financiamento pelas obrigações de serviço público nas rotas não liberalizadas e informei aqui o Conselho de Ilha, porque o PIC é uma dessas rotas não liberalizadas, mas que nos decepciona porque apresenta um valor de 3 milhões e meio, que é absolutamente insuficiente considerado o histórico. A nossa expectativa é, como se trata de uma proposta, obviamente é que para que este valor seja apenas um inicial, mas que termine pelo menos no triplo, visto que achamos nas nossas contas que isso aponta, considerado o histórico, para cerca de mais de 10 milhões de euros. É uma decepção, por um lado, e há uma expectativa por outro. A decepção, o valor, a boa expectativa é que, obviamente, o Estado cumpre a sua responsabilidade, tem que fazê-la na dimensão justa e adequada. José Manuel Bolieiro, em declarações no final de uma reunião entre o Governo Regional e o Conselho de Ilha do Pico. A proposta do Orçamento de Estado para 2023 prevê ainda que o Governo assegure a efetiva descontaminação dos solos e aquíferos no Concelho da Praia da Vitória, tendo em conta a sua consideração como interesse nacional. O presidente do Comitê das Regiões destacou a importância das políticas de coesão na abertura da Semana Europeia das Regiões e Cidades. Vasco Cordeiro defendeu ontem que a política de coesão é o principal instrumento de investimento a longo prazo da União Europeia no reforço da coesão económica, social e territorial.
É um desafio constante, é um desafio que se reveste de uma configuração especial, obviamente, quando somos confrontados com desafios como a pandemia de Covid-19 e a tensão que isso coloca num conjunto de estruturas sociais e económicas e de saúde, ou a própria guerra na Ucrânia, mas já está a começar a discussão sobre o que será a política de coesão no pós-2027. E esse aspecto é fundamental. É fundamental por parte das instituições europeias, mas é preciso que tenhamos consciência que é também fundamental por parte das próprias regiões, das próprias cidades. O presidente do Comitê das Regiões falava numa conferência de imprensa conjunta com a Comissária Europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, na abertura da Semana Europeia das Regiões e Cidades, que decorre até à próxima quinta-feira. Vasco Cordeiro referiu ainda que o relatório anual do Comitê das Regiões realça o papel da política de coesão para as comunidades locais. O presidente do Parlamento Regional, Luís Garcia, alertou que a autonomia regional tem falhado na concretização da coesão entre as ilhas do arquipélago, havendo que encontrar caminhos e soluções para resolver o problema. Numa intervenção na abertura da conferência 45 anos de autonomia, o desafio da coesão, no auditório do Centro Cultural de Santa Cruz das Flores, este referiu a necessidade de ter mais sucesso neste desígnio autonómico. Luís Garcia reconheceu que a região não atingiu resultados satisfatórios ao longo destes 46 anos, apesar de estar plasmado no artigo 3º do Estatuto Político-Administrativo dos Açores, que o desenvolvimento económico e social da região e o bem-estar e qualidade de vida das populações devem basear na coesão económica, social e territorial. O presidente da Assembleia Regional destacou que na Ilha das Flores a insularidade e ultraperiferia são ainda mais sentidas, sendo que, nesse contexto, as políticas de coesão e os fundos comunitários da União Europeia são absolutamente determinantes para o seu desenvolvimento. Estes fundos europeus têm de ser aplicados de forma rigorosa e criteriosa, concluiu e reafirmou Luís Garcia. O representante da República comunicou à Assembleia Regional a sua decisão de solicitar uma nova apreciação do diploma legislativo que procede à organização do trabalho médico suplementar nos serviços de urgência e de atendimento permanente do Serviço de Saúde da Região Autónoma dos Açores. Ora, quem já reagiu foi o Secretário Regional da Saúde, que garantiu que o Governo vai rever o diploma sobre o trabalho médico suplementar que foi votado pelo representante da República. Não traz grande novidade, porque, por um lado, o diploma de 2013, de setembro de 2013, que foi aprovado na Assembleia, também não prevê teto para o trabalho suplementar médico nestas circunstâncias excepcionais. Por isso, seguiu-se de alguma forma aquilo que já estava estabelecido em termos legislativos, para além de que os trabalhadores também foram ouvidos para este diploma, o que quer dizer que tudo será ultrapassado no sentido de, efetivamente, darmos melhores condições ao Serviço Nacional de Saúde para fazer face a uma necessidade que existe e para evitar problemas maiores, como acontece, como disse, a nível nacional. Clélia Menezes, o secretário regional da Saúde. Este veto, segundo nota do Bloco de Esquerda, vem dar razão ao partido que foi o único a votar contra a proposta do governo que pretendia obrigar os médicos a fazer horas extraordinárias sem limites. O veto do representante da República aponta os mesmos problemas que levaram o Bloco a considerar que a iniciativa era um ataque aos direitos laborais dos médicos e um potencial perigo para os utentes devido ao excesso de horas de trabalho. O isolamento profilático de pessoas infectadas por Covid-19 foi extinto esta segunda-feira na região, segundo uma circular emitida pela Direção Regional de Saúde. De acordo com a nota informativa, considera-se que as medidas de isolamento profilático de casos positivos de Covid-19 se aplicam na região tal como ao nível do território continental, pelo que deixa de haver isolamento profilático de casos positivos por SARS-CoV-2. Com o fim da situação de alerta em Portugal continental a 30 de setembro, o Ministério da Saúde determinou que as pessoas infectadas com Covid-19 deixam de cumprir isolamento, mantendo a obrigatoriedade do uso de máscara em unidades de saúde e lares.
O Partido Socialista pede ação no combate e prevenção das dependências nos Açores, um assunto tratado pelo grupo parlamentar do PS após reunião com o Conselho de Administração do Hospital da Horta. Em Angra do Heroísmo, o Sr. Secretário Regional apresentou uma proposta de plano de prevenção para as dependências. Em julho deste ano, no âmbito das perguntas ao Governo sobre Saúde e Dependências, referiu que o mesmo estava a ser concluído e que seria apresentado até ao final do mês de julho, e ontem a reunião da Comissão de Assuntos Sociais diz agora que o mesmo ainda não está concluído e que daqui a algumas semanas será eventualmente apresentado. E, portanto, aquilo que nós sentimos é que, efetivamente, as dependências não são uma prioridade. É um facto que os jovens estão cada vez em idades mais precoces, infelizmente, a ter consumos, precisam de ter o devido tratamento, o devido acompanhamento, e não há resposta também para eles na região. Célia Pereira, deputada socialista no Parlamento Regional. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de terça-feira, dia 11 de outubro. Eu sou Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde neste Dia Mundial do Combate à Obesidade. Continue, se possível, na companhia da Voz da Terceira. Hora informativa.